E aí, pessoal, estamos acompanhando o avanço e a descentralização da vacinação em Cuiabá. A segunda dose, dose de reforço para idosos e dose adicional dos imunossuprimidos, está sendo aplicada em unidades básicas de saúde. Dá só uma olhada. Na Regional Norte, temos as UBSs Ilza Terezinha Piccoli, Jardim União, Jardim Florianópolis, Três Barras e a Clínica da Família do CPA1. Na Regional Sul, a segunda dose é aplicada nas UBSs Tijucal, no Pedra 95, Parque O'Hara e Jockey Clube. Na região Leste, tem as unidades Terra Nova, Pedregal e Dr. Fábio. E os moradores da região Oeste podem se vacinar nas UBSs Novo Colorado, Santa Amália e Novo Terceiro. E fiquem atentos, a primeira dose segue sendo aplicada nos 5 polos centrais. Confira seu cadastro no site e respeite o horário de agendamento. Prefeitura de Cuiabá. Olá, hoje nós recebemos aqui no estúdio do RDTV a Milane Chaves da Silva, que é chefe da unidade estadual do IBGE em Mato Grosso. Vamos falar um pouco de dados da PNAD, taxa de desocupação, questões relacionadas à renda média aqui, só que nós vamos iniciar um pouquinho sobre o censo. Você já recebeu algum agente do censo na sua casa? Ficou na dúvida? Como fazer para confirmar? Já está havendo um teste do censo aqui no estado. Milane, obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Vamos lá falar um pouquinho sobre esse trabalho. O que é, primeiro, o teste do censo? Sim, eu que agradeço a oportunidade de falar. Então, o teste do censo realmente é testar a coleta do censo que irá a campo em 2022. Então, o IBGE está preparado para, a partir de junho de 2022, iniciar a coleta em todos os domicílios de Mato Grosso. E fizemos um teste, estamos realizando um teste, na verdade, no distrito do Sucuri, um distrito aqui de Cuiabá, né, um distrito histórico, muito agradável, por sinal, e aonde nós estamos testando toda a estrutura de um censo. Pesquisadores em campo, posto de coleta, a coleta considerando o pós-pandemia, né, se é que a gente pode falar, ou durante a pandemia, com os EPIs, os pesquisadores devidamente com os EPIs, equipamento de coleta informática, treinamento e percorrendo o campo. Então, estamos em plena atividade, fazendo um mini censo, né, um censo completo no distrito do Sucuri, aqui em Cuiabá. Como as pessoas podem fazer para confirmar se é um agente do censo que está batendo à sua porta? Inclusive, até por causa do aumento do número de golpes, tentativas de golpes, usando instituições que têm aí uma credibilidade social, né, como é o IBGE, mas assim, a máscara também atrapalha um pouco essa identificação, né? Existe uma forma de alguém recebeu na casa, só um instantinho, eu vou confirmar? Sim, Lídia. A primeira coisa é o uniforme. O pesquisador do IBGE ele vai com o colete, ele é totalmente caracterizado, o colete azul que tem, no próprio colete, ele tem o 0800 do IBGE, o 0800 721 8181, tem o seu crachá funcional. E também temos aqui em Mato Grosso uma parceria com o CIOSP no 190. Então, o morador ficou na dúvida. Primeira coisa é olhar a identidade visual do pesquisador. Ele sempre vai estar de colete e com equipamento de coleta. Não fazemos pesquisa em papel. Também é sempre com aquele equipamento que é um smartphone com a capinha do IBGE. Então, primeira coisa, identificar. Ele vai estar com a sua identidade funcional. Mesmo assim, se tiver medo, porque a gente pode pensar, pode falsificar, ele vai buscar essa identidade, perguntar o CPF, o RG ou a matrícula funcional, pode ir no 0800, pode ir no 190 e também, se tiver com o celular, olhar acesso à internet, entra no site do ibge.gov.br, tem lá um link respondendo ao IBGE. Ele digita e vai dizer na mesma hora se é um pesquisador do IBGE ou não. Então, é uma forma que a gente busca. Nós também estamos buscando, com preparativos ao censo demográfico e as demais pesquisas do IBGE, que também não é só censo, temos pesquisas constantes, parcerias com os condomínios, com os síndicos, estamos em constante trabalho de atualização, de mostrando também todas essas informações para que as pessoas se sintam seguras e que, se sentindo segura, possam prestar as informações estatísticas que são tão importantes para o nosso país. Aproveitando o seu gancho, então,
porque acho que é importante a gente abordar isso daí, não só para os jovens, mas para toda a sociedade. Qual a importância desses dados que vocês coletam, né? Para onde vão esses números, Milene? Sim, falando de censo, né? A importância de saber quantos somos. Todos nós, quando chegamos em uma cidade, qualquer decisão de investimento, qual que é a população dessa cidade? Qual que é a população de Cuiabá? Qual que é a população de Sinop? É a primeira pergunta que a gente faz quando chega, está viajando, né? Qual que é a população dessa cidade para ter a dimensão? Então, só um censo é que nós vamos ter essas informações. E daí tantas outras situações. Qual é o rendimento da população? Qual é a taxa de desemprego? Qual é o produto interno bruto, quando nós também fazemos as pesquisas com as empresas? Qual é a característica dos domicílios brasileiros? Como que está a educação, a natalidade? Então, todas essas informações que buscamos no censo e que buscamos também nas demais pesquisas. Então, a importância, em linhas gerais, é para o planejamento público e privado em nível federal, estadual e municipal. Aonde colocar uma creche, aonde colocar um abrigo para idosos, aonde investir. Então, são essas basicamente, né, em linhas gerais, é o radar de todas as informações para o bom planejamento do país. Bom, a gente, então, como eu anunciei no início da entrevista, a gente vai falar um pouco sobre a PNAD, né? Quem está nos acompanhando, a PNAD, que está aí em todos os meios de comunicação, cada estado falando um pouco de suas características, mas é a pesquisa nacional por amostra de domicílios, é a PNAD contínua, que saiu aí recentemente, os dados, né? O terceiro trimestre de 2021, e Mato Grosso foi colocado, despontou aí como o segundo estado do país, né? Com a menor taxa de desocupação, né? E assim, o que isso significa? O que traz isso para a nossa realidade? Porque a Milene vai trazer um pouquinho, explicar para a gente o que isso significa e principalmente por que a agricultura e aí o trabalho doméstico foram as áreas que despontaram como um maior crescimento. Qual é esse cenário que a gente tem aqui disso, Milene? Sim. Então, Mato Grosso, né? Então, nós temos uma taxa de desemprego menor, né, uma das menores do Brasil. Se nós olhamos hoje o Brasil, tem da ordem de 12 a 13 milhões de pessoas desempregadas, 12%. Mato Grosso, essa taxa é 6,6%. Então, nós temos 120 mil pessoas desempregadas, desocupadas em Mato Grosso. Então, nós temos aí uma situação do nosso mercado de trabalho que reage. E, como nós sabemos, Mato Grosso é um estado que vem crescendo de acordo com os dados do IBGE também, com um produto interno bruto que vem sempre além, um crescimento econômico maior do que o Brasil. Isso faz com que a nossa economia tenha esse dinamismo e nós tenhamos também capacidade de ofertar empregos, postos de trabalho no setor agrícola, agropecuário e todo o contexto que vem junto. Falamos em serviços que vem junto com a agropecuária, mas a agropecuária gerou postos de trabalho. E no pós-pandemia também, nessa recuperação, nós tivemos aumento também, um pouco na indústria, um pouco no comércio, mas tivemos também aumento no trabalhador doméstico. Talvez, Lídice, penso também assim, as pessoas tinham muito medo, né, antes, em 2019, as pessoas não estavam, muita gente ficou em casa e também não teve o trabalhador doméstico, dispensou, então agora retomam, então assim, houve uma retomada basicamente do trabalho doméstico. O trabalho doméstico, leia-se, a própria empregada doméstica, o motorista, ou aquela pessoa que trabalha, que cuida dos afazeres babás, afazeres domésticos, né? Mas também tivemos uma questão, aumenta o trabalho doméstico, mas em 10%, com carteira assinada, mas sem carteira assinada, 29%. Nossa. Então, quase 3 vezes mais de trabalhadores domésticos que conseguem um posto de trabalho, quando comparado a um ano atrás, estão conseguindo um trabalho, estão conseguindo renda, mas estão na informalidade. Sem garantia nenhuma. Nenhuma. Se a pandemia, se Deus o livre guarde, se a gente tiver algum problema, essas pessoas serão dispensadas, não poderão continuar o seu trabalho e não terão o seu rendimento. Não terão seguro-desemprego, não tem 13º, não tem nenhum amparo de um instituto de previdência, não contribui para a previdência. Se é uma mulher
que está no trabalho doméstico, se ela venha a ficar gestante, ela não tem também nenhum tipo de licença. Então, por mais que os dados de Mato Grosso são favoráveis, quando nós percebemos que conseguimos sim colocar, é melhor a gente falando, funciona como um colchão de segurança a informalidade, que em Mato Grosso é da ordem de 39%. Então, quase 40% das pessoas de informalidade. De informalidade. Então, Brasil é 40%, Mato Grosso 39%. O que significa isso? Que da população ocupada de Mato Grosso, que é da ordem de 1.700.000 pessoas que estão ocupadas, 39% dessas pessoas estão na informalidade. Não só no trabalho doméstico, é aquele que é empregado na iniciativa privada sem carteira assinada, é o conta própria que também não tem nenhum, não contribui para, não é um MEI, ele não tem nenhum registro, é um empregador sem carteira, que emprega uma pessoa sem carteira assinada e o próprio trabalhador doméstico. Então, são pessoas que estão numa fragilidade no mercado de trabalho. Você vê que por isso é importante a gente buscar essas informações, conhecer essa realidade, até para como cidadão questionar e pressionar e buscar as políticas públicas, né? Porque é um número um pouco assustador você dizer que quase 40% está na informalidade, né? Estão na informalidade. Tem algumas definições nas pesquisas de vocês que eu gostaria que você explicasse um pouco, porque a gente vem falando taxa de desocupação, desocupados, ocupados. Vocês têm os desocupados, subocupados, desalentados. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é isso quando o IBGE aponta, né, na sua pesquisa. Sim, esses conceitos do IBGE são de acordo com a OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Então, é uma definição que o IBGE segue as regras internacionais do trabalho, né? Então, o que é o desocupado ou desempregado? O desempregado é aquela pessoa que está acima de 14 anos e que está em condições de trabalhar e que está procurando emprego. Então, é aquela pessoa acima de 14 anos que está em idade de trabalhar. Então, qualquer pessoa acima de 14 anos que esteja procurando emprego e que não está encontrando é um desempregado, é um desocupado, é uma pessoa que está pressionando o mercado de trabalho em busca de um posto de trabalho. Então, são 120 mil pessoas nessa situação em Mato Grosso. Trabalhador ocupado é um empregado, aquela pessoa que com carteira assinada ou independe. Independe. Então, trabalhador ocupado pode ser com carteira assinada, sem carteira assinada, pode ser empregador, pode ser conta própria, pode ser no setor público. Então, ele está ocupado. Está produzindo. Está produzindo. Pode ser até também os trabalhadores intermitentes, qualquer tipo de atividade, está ocupado. O que é o subocupado por número de horas? É um conceito novo e que ele demonstra, o subocupado por número de horas, ele não está desempregado, ele está trabalhando. Só que é aquela pessoa que quando ele recebe o pesquisador, pergunta-se para ele assim, você trabalha quantas horas por semana? Aí ele vai falar, trabalho 4 horas por semana. Se você tivesse a oportunidade, ou se você tivesse um trabalho, você está disposto a trabalhar mais horas por semana? E se ele responde sim, é porque ele está. Ou seja, ele trabalha menos do que 40 horas, não porque ele deseja, é porque ele só tem esse posto de trabalho. Então, seria talvez aquele garçom, por exemplo, que ele trabalha em um restaurante ou 2 restaurantes por semana, mas gostaria de trabalhar mais. Então, é o subocupado por número de horas. E o desalentado? É um conceito que vem muito da economia, né, da ciência econômica. O desalentado é aquela pessoa que procurou por vários períodos consecutivos uma vaga, um posto de trabalho e não conseguiu. E aí mandou currículo, buscou, falou com amigos, tomou iniciativas, inclusive se pergunta se tomou iniciativa, porque é aquela pessoa que está buscando, né? E chega um momento que essa pessoa desiste. Ou porque entende que não vai conseguir emprego na localidade que mora, ou porque, são vários motivos, entende que não está preparado para o mercado de trabalho, e tem aquela questão do desemprego estrutural, né? As vagas de trabalho às vezes existem, mas ele não está capacitado.
Então, não consegue, acha que é jovem demais, acha que é idoso demais. Então, esse é o conceito do desalentado. Então, tudo isso faz um conjunto também de um indicador do IBGE também que compõe o mercado de trabalho. Então, é uma radiografia do mercado de trabalho. Tudo isso dentro de uma pesquisa, gente, que a gente está falando aqui, que é justamente essa PNAD, né? Agora, também algo preocupante, que a gente até comentou um pouco aqui antes de começar a gravar, e que, apesar dessa realidade do Estado, né, ter aí um número menor na taxa de desocupados, a renda média caiu, né? Nós estamos empobrecendo aqui no Estado, Milane? Sim, o trabalhador mato-grossense está empobrecendo, está perdendo o poder de compra. Porque quando nós comparamos o rendimento médio do trabalho em Mato Grosso, ele já foi maior do que a média Brasil, já foi maior. Eu lembro que quando eu divulgava, eu ficava feliz, assim. Hoje ele é menor. E quando nós, fazendo uma comparação do rendimento médio do trabalhador no terceiro trimestre de 21, em comparação com o terceiro trimestre de 20, há um ano atrás, houve uma perda do valor monetário do rendimento de cerca de 11%. Então, há um ano atrás, o rendimento médio do trabalhador era da ordem de R$ 2.700. Hoje é da ordem de R$ 2.400, menos 11%. E se nós sabemos que estamos também submetidos a uma taxa de inflação. Então, além de ter o rendimento, uma perda do valor monetário, você também tem uma perda pela inflação. Somando isso aí, então, esse 11% com a taxa de inflação, o que na prática acontece? Aquela pessoa trabalha, mas tem um poder aquisitivo menor, um poder de compra menor. Se ele comprava uma lata de leite, ele vai comprar meia lata de leite. Se ele comprava 1 quilo de carne, ele vai comprar 500 gramas. E tudo isso vem num contexto que não só de alimentação, mas de qualidade de vida, de acesso de saúde, de educação, de lazer, de moradia. Assim, também essas pessoas não conseguem pagar um aluguel. Se ele tem um rendimento menor, ele vai ter que se mudar para uma casa mais simples. E aí, perdendo o poder de compra. Isso é preocupante e aliado à informalidade, que não dá uma segurança de uma continuidade ou de rendimentos, né? Bom, dentro desse cenário aqui, tem alguma outra questão que você gostaria de comentar que a gente não abordou? A questão também da massa de rendimento no trabalho, né? O Estado, o que significa, na verdade? Vamos ser didático, né? Explica pra gente o que significa essa massa de rendimento no trabalho. Então, assim, estatisticamente, quando se faz esse rendimento médio que deu de 2.400, se faz uma conta de quanto que é injetado na economia de renda dos trabalhadores. Então, nós temos hoje, em 2021, injetado na economia 4 milhões aí mês de rendimento de trabalho, não é de outras atividades. E isso significa que entra no consumo e que, de certa maneira, vai gerar os encadeamentos, né, do comércio, do serviço. Então, esse é um dado também que como houve uma diminuição do rendimento médio, mesmo tendo um aumento, uma retomada dos postos de trabalho, então isso é interessante. Você pode aumentar pessoas trabalhando, porque hoje a taxa de desocupação é 6,6. Há um ano atrás era da ordem de 10, lá na pandemia. Então diminuiu a taxa de desocupação, mais pessoas estão trabalhando. Porém, mais pessoas estão trabalhando, ganhando menos individualmente, e a massa, o conjunto, somando tudo que se ganha, é menor. Era 4 milhões e 200, hoje é 4 milhões. Significa na prática o quê? Que está também entrando na economia mato-grossense, como renda do trabalho, menos dinheiro. É menos turismo, é menos alimentação. Então, isso é algo também que precisamos preocupar. Pensamos que existem iniciativas públicas muito interessantes, a Lei do Primeiro Emprego, que garante que jovens aprendizes tenham um trabalho formal, tenham um primeiro emprego. Tantos outros mecanismos que podem ser fortalecidos
com o objetivo de que tenhamos em Mato Grosso, que o estado continue sendo, sim, um estado que emprega, que tem uma taxa menor do que o Brasil, mas que tenhamos trabalho de melhor qualidade. Porque isso no médio prazo, médio e longo prazo, pode gerar problemas. A consequência primeira é o empobrecimento, né? Sim. É um empobrecimento. Hoje nós temos aí também, de acordo com os dados do IBGE, pessoas em pobreza, em extrema pobreza, e que pessoas que estão submetidas a algum tipo de pobreza no Brasil, quase 30%. 29% de pessoas estão em alguma situação de pobreza. E nós temos aí cerca de 50 milhões no Brasil em pobreza e 12 milhões em extrema pobreza. O que é extrema pobreza? Aquela pessoa que vive com menos de R$155 por mês. Nossa. É muito pouco, né? Então, que acesso a essa pessoa? Então, está distante esse 2.400, mas é um alerta que precisamos. Com certeza. Né? E isso, assim, como consumidor, a gente percebe, né? A alta dos preços, esse final de ano tudo subiu, então você já vai fazer a sua compra familiar, né? Sabendo que a compra vai ser menor, né? E aí é um alerta também para a gente nesse final de ano economizar, porque o ano que vem tem as despesas, né, que geralmente são comuns aí de início de ano, impostos, enfim. Mas assim, quando vocês levantam esses dados, vocês passam todas essas informações para os entes públicos, como é que é esse trâmite, né? As prefeituras procuram o IBGE, podem procurar, quem ainda não procurou, já deve, né? De repente eles já estão distribuindo esses números, quem não procurou dá tempo ainda, mas assim, na verdade, para se buscar, né, essa informação, porque são alertas importantes, graves, preocupantes, né, e aí está na mão deles, né, buscar o que fazer, enfim. Como é que é esse trâmite com o ente público, Milane? Sim, o IBGE disponibiliza os dados, nós temos parcerias com os entes públicos, muitas prefeituras nos procuram, sim. Órgãos do governo do estado, sempre muitos utilizam, temos algumas parcerias, principalmente com a Secretaria de Planejamento, né? Então, assim, o próprio PIB, existe um conjunto, tem muita gente estudando, sim, Lídice, mas penso que podemos fazer mais, sim. Sempre procuramos e, assim, acho que não vale a pena procurar, no caso das prefeituras, o IBGE somente quando é o censo por conta da população, sim, por conta do fundo de participação. Temos muito. Daí sempre pedimos também o apoio, porque fazer pesquisa é muito caro, né? Então o IBGE vem, tanto que o censo ele era para ter sido realizado em 2020, depois foi adiado por problemas de orçamento, 21 foi a pandemia, 20 foi pandemia e depois 21 foi pandemia, mas também um pouco da questão do orçamento, estamos lutando ainda para 22 ter um reforço, terá. Mas assim, para que servem os dados do IBGE? Serve justamente para a elaboração das políticas públicas. O IBGE é o órgão do governo federal com esta finalidade. Sempre procuramos e somos procurados, mas a academia também está sempre conosco, sim, a Universidade Federal sempre nos procura, mas acredito que precisamos muito mais nesses espaços aqui com você, o qual eu agradeço, que a população entenda, assim, porque tendo dados e sabendo manusear os dados, a gente pode exatamente chegar onde a política pública deve chegar. O cidadão às vezes vê uma quadra, fala, uma quadra no meu bairro, talvez estava precisando de uma creche. O cidadão pode verificar, assim, que temos e teremos agora com o censo, quantas crianças tem no bairro. Isso é possível, as prefeituras podem, para que a política pública chegue realmente aonde ela deve chegar. Então, assim, está disponível, temos convênios com ministérios, por exemplo, também, falando ainda da APENAD, estamos nesse último trimestre com um suplemento, que é um convênio do IBGE com o Ministério da Justiça, sobre sensação de segurança. Estamos carregando também um questionário, que foi um convênio, para saber qual é a sensação de segurança ou insegurança do cidadão brasileiro e mato-grossense, e vamos entregar essa pesquisa para o Ministério
para que ele elabore as suas políticas. Todo o ciclo de política pública, os cursos de política pública, isso nos municípios, no estado e na União, os cursos que a gente faz sempre se coloca, qual que é o ciclo da política pública? Você identificar o problema, ter dados sobre aquele problema, verificar se tem uma política pública já em andamento. Se tiver, você não vai elaborar, porque talvez seja em duplicidade, e caso não, você elabora. E todos os cursos de política pública, eu tenho certeza que todo gestor já deve ter escutado muito falar que uma das fontes principais é o IBGE. Então, acho que essa é a nossa contribuição. E respondendo, é assim que estão lá, está no nosso site, se precisa algum ente governamental ou privado, somos procurados pela FIENTE, pela Federação do Comércio, também nos procuram para fazer cruzamentos especiais, porque é muito dado, né? É muito dado. E as universidades, mas estamos sim à disposição para ajudar, contribuir e mostrar o nosso Brasil, o nosso Mato Grosso, os nossos municípios. Que ótimo. E a gente deixa aqui, então, também um alerta às pessoas, né? Com essa informação da informalidade, de buscarem formação, de buscarem estudo, buscarem... A gente recebe muitas vezes pessoas, né? Tanto secretários, entidades também privadas, oferecendo cursos, oferecendo gratuidade, inclusive, para cursos técnicos, para cursos profissionalizantes, enfim. Quanto mais você se preparar, melhor você vai conseguir oportunidades no mercado, inclusive você pode exigir até mais, né? Sim, então, assim, é importante a gente pensar nisso, né? O que eu sei fazer, o que eu posso fazer, o que eu posso correr atrás. Sim. Esse ano teve tanta oportunidade, desde o ano passado, mas esse ano muitos cursos online oferecidos gratuitamente, né? Então, assim, Milane, a gente agradece muito, né, novamente a sua presença, as suas informações. Espero que tenha esclarecido muito, servido aí de um despertar até para muita gente, né? Obrigada. Eu que agradeço, muita oportunidade e que a gente siga cada vez melhor, né? Que tem um mercado de trabalho pujante e justo e cada vez mais próspero em Mato Grosso. Obrigada. Obrigada. Gente, então a gente conversou com a Milane Chaves da Silva, que é chefe da unidade estadual do IBGE aqui de Mato Grosso. Eu vou repetir para você, se você receber o teste do censo, ou no censo no ano que vem, receber o agente, como a Milane falou lá no comecinho da entrevista, olha a caracterização, se você ainda tem dúvida, 0800 721 8181 para tirar essa dúvida se realmente é um agente, tá? Lá no site respondendo ibge.gov.br. Contribua, faça a sua parte, colabore e compartilhe essa entrevista. Obrigada pela audiência, até a próxima.